Fazer a prece inicial. Mestre Jesus e seus divinos emissores aqui conosco, juntamente com os nossos benfeitores, para que possamos ter a inspiração necessária nessa noite, recebermos o que tiver de melhor para os nossos conhecimentos, para o nosso aprimoramento, tanto espiritual como também moral. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos sempre em vosso nome. Que viva Jesus em nossos lares, agora e sempre. Amém. Então, vamos lá. Bem, todos aqui sabem o que... Agora, uma pergunta antes de você começar. Você já tinha começado a gravar já? Já estão gravando. Ah, desde a hora da oração, então, né? Oi? Desde a hora da oração. Sim, eles gravam a partir da oração. Ah, então tá bom. Tá bom? Beleza. É o nosso PCV que faz isso lá. Depois você me fala o que é PCV, Ricardo. Então tá, firme lá. Vamos. Hoje nós vamos falar de chakras, ou como diz na nossa linguagem espírita, né? Centros de força. Então, volta e meia, vou dar uma enrolada aí, porque uma hora eu falo chakra, outra hora eu falo centro de força, mas é a mesma coisa. A nomenclatura só está mudando ali as palavras. Primeiramente, todos sabem o que é chakra, conhece, tem uma noção, ou já, de uma maneira ou outra, já leu, já estudou. Quem passou pelos módulos da casa, teve sim uma das aulas que fala sobre os centros de força, certo? Então, primeiramente, nós vamos explorar aqui o conceito de chakras, né? Desculpa, os centros de força, vou chamar de chakras, tá bom? Sob a perspectiva espírita, tá? Destacando mais ali o seu papel na mediunidade. É isso que eu quero focar hoje. É porque aqui a maioria já trabalha com a mediunidade, né? É claro, a gente lembra que não tem como esgotar esse assunto, tendo em vista a vasta quantidade de informações que tem sobre chakras. E não só no nosso meio, mas principalmente em diferentes tradições, como a sânscrita, esotéricas, as reikiana, espiritualistas, espírita, e é nessa que a gente vai focar o nosso estudo, na espírita, né? Então, vamos lá. Eu pretendo sair dos estudos tradicionais. O que eu chamo de tradicionais? Onde se apresentam os principais chakras, com suas respectivas cores, suas pétalas, o seu papel, os tamanhos, coisas que a gente já aprendeu. Pelo menos quando eu fiz o módulo, foi isso que eles passavam para nós, né? Então, nós vamos direcionar aí essa noite o nosso estudo nos chakras, mas no processo mediúnico. E também focar em alguns chakras secundários, ok? E como digo, sempre lembrando que podemos interromper, né? Tanto para, no caso de querer tirar dúvida, ou também de querer também aprimorar mais algum conhecimento que vocês já tiveram ou obtiveram, certo? Então, começar primeiro pelo conceito de chakras, né? A palavra chakra, de origem sânscrita, quer dizer roda, né? Aí tem aqueles seus movimentos vorticosos, e ele forma uma depressão no centro, e, portanto, o seu significado etimológico é disco giratório, ok? Eles são pontos de conexão, por onde que acontece nesses pontos? É justamente onde flui a energia de um corpo a outro, e nós vamos falar daqui a pouco desses corpos aí para entender melhor. Aqui é só um breve conceito, né? Então, são entradas e saídas de energias, onde esses fluxos se chocam, formando vértices energéticos. Nós vamos daqui a pouco explicar também como é que se choca isso e como é que dá que eles giram, né? Por que eles giram, tá? As energias entram tanto pelo perispírito quanto pelo duplo etérico e passam para o organismo físico. Tá? Vamos lembrar também o que é o duplo etérico, né? Esses chakras do duplo etérico são os órgãos semimateriais, responsável não só pela comunicação, mas sobretudo pela reciclagem das energias espirituais para o corpo físico e vice-versa, ok?
O condutor dessas energias é a coluna cervical, a medula. Tá? Então, esse é o grande canal de que conduz. Lembrando, falei de duplo etéreo. Quem é o duplo etéreo? É o canal por onde o espírito alojado no perispírito exerce seu controle sobre o corpo físico. E tomando aí o quê? O conhecimento das suas sensações. Nós temos o perispírito, ok? E temos o corpo físico. E esse meio aqui é que faz a conexão, que entra, que faz a ligação de um para com o outro, é o duplo etérico. E é no duplo etérico que estão os chakras. Ok? Qualquer dúvida ou quiser incrementar também, fiquem à vontade. Uma coisa importante a gente logo de cara entender, que os chakras se comunicam uns com os outros, através de, vamos falar assim, de condutos já conhecidos, como o meridiano, por onde flui a energia vital, por eles modificada. O tamanho dos chakras depende do desenvolvimento espiritual e das vibrações que emitimos. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu sair da tela grande aqui. Ah, tá. Só um minutinho, como eu falei aqui para vocês, que os chakras se comunicam, né, chama através de condutos como meridianos, onde flui a energia de um para outro. Eu tenho um videozinho aqui, deixa eu ver, que passa que vai entender isso para não ficar muito assim teórico, né? Deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui. Eu vou conseguir sim. Eu acho que quando ele foi mudar de tela, ele fechou. Eu vou falar para ele passar o link para mim. Passa o link para mim que eu coloco para você. Agora, passar para você vai ser complicado aqui, que eu teria que... Mas deixa. Você tem ele no WhatsApp, não tem? Passa no WhatsApp para mim. Tá, eu passo sim. Se eu vou tentar, estou com medo que ela derrube novamente aqui. Não deu muito certo. Eu e a André ensaiamos ontem, né, André? Deu tudo certo. Deixa eu só passar, então, no WhatsApp para você. Uhum. Só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando do funcionamento desses chakras, né? Lembra que eu falei que ele tem aquele movimento com tipo uma vórtice, né? Como é que acontece esse movimento aí? É o contato das energias que a gente chama etéricas, que vêm do alto, ok? E as energias também que nós captamos, que vêm da Terra, que seriam as telúricas. Então, quando elas se cruzam, ela começa, então, a entrar naquele movimento que nós chamamos de tipo turbilhão, né? Isso aqui é semelhante àquelas correntes de ar que aquelas nuvens estão carregadas com que traz a água fria, né, que vem para a Terra, e da Terra sobe aquele calor. Então, o que acontece? Quando elas se cruzam, cria-se o quê? Ciclones, tufões, redemoinhos de vento. Então, seria esse mesmo esquema para a gente poder entender energias que vêm do alto e as energias que vêm de baixo, vêm da Terra e que vêm do alto. Quando elas se cruzam, então, elas fazem isso nos chakras. Beleza? Ao organizar a nossa encarnação, os nossos chakras são preparados com a velocidade compatível com a mediunidade que nós vamos ter. Ou seja, nada é por acaso mesmo. Então, já vem essa preparação. Esse aceleramento que nós estamos falando aqui dos chakras deve ser de forma natural e progressiva. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a ter os nossos crescimentos espirituais, nós vamos também alterando a vibração dos chakras. Né? Ela fica mais acelerada, ou menos acelerada, ou então estável. Okay? Quando a gente desperta o chakra coronário, através da espiritualização, coronário é o aqui de cima. Okay? Esse é um dos principais.
de forma natural, a gente vai irrigar com mais intensidade os demais chakras. Por isso que eu queria passar esse filminho para mostrar como eles estão interligados um ao outro. Posso já colocar? Pode expor, por favor. Aí vai entender um pouco melhor o que a gente está falando aqui. Até agora, nós não entramos na parte espiritual, não, que seria o processo mediúnico. Eu só dando aquele conceito de explicação, tá bom? Tá um pouco lento mesmo. Tá. E o som? Eu vou voltar aqui. Não está vindo o som também, não. Não está dando para ouvir o som? Não, eu não estou ouvindo. Calma aí, então. Eu acho que eu vou colocar de novo, ver se... Tá. Agora foi. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Valeu. Obrigado. Pode tirar? Então, pessoal, como a gente estava falando, eles não são isolados, esses chakras, eles têm umas interligações, eles chamam aqui como uma rede capilar, né? Eles, então, estão sempre interligados, então, o que ele recebe, muitas vezes, de energia, se os outros não estiverem bloqueados, eles se distribuem. Então, isso é importante, como é que funciona. Esses chakras que passaram aí são os vitais, que estão ligados como nós chamamos de chakras principais. Você viu que todos eles estavam ali na sua aceleração, como eu falei, né?
que a aceleração vai depender muito do despertamento espiritual da pessoa. Por exemplo, dependendo da nossa conduta durante a encarnação, principalmente a conduta moral, os chakras eles podem ser acelerados, ok? E acelerada e aproveitando que aquela oportunidade que foi passada para nós, né? Espiritualmente. Eles também podem ser desacelerados para quando a gente tem algum problema, complicações na vida, por mau uso, má percepções, e também a sua velocidade pode ser mantida para, no caso dos médios passarem por alguma dificuldade, algum problema, ou ficar estacionado, tiver um problema de ordem moral, até ser resolvido, ele fica ali estacionado, né? Aí, quando a pessoa consegue resolver isso, aí eles conseguem acelerar. Aqui fala muito, muito dos médios que passam anos sem ter avanço nas suas percepções. Porque o que vai ajudar nessas percepções mediúnicas é justamente os chakras. Quando a gente entrar na parte espiritual, vocês vão ver como vai ser muito interessante aqui, isso aqui para a gente poder entender bem. As energias que circulam pelos chakras, né, ou centro de força, como nós falamos, são três, as características são três. É a energia espiritual, bem sutil, né? A energia vital e aquilo que nós chamamos de energia primária, física, que é a Kundalini. Eu não vou entrar em detalhes de Kundalini, não, tá? Essa aqui é uma energia meio perigosa, porque ela é muito forte, ela é bem brusca, ela é bem primária, e a gente tem que ter um belo conhecimento para poder trabalhar com ela. Mas como a ideia aqui não é trabalhar com chakras, mas é justamente para a gente poder compreender que ele não é meio complexo, entendeu? Tem que ser estudado, e é muito interessante mesmo. Ali nos chakras, naquele desenho que estava passando, na boca deles ali, existe um filtro, tem uma tela ali, chamam de filtro ou tela. Uns chamam de filtro, outros chamam de tela, dependendo de onde você está estudando, né? E esse filtro é uma proteção proporcionada pela própria natureza, a fim de impedir ali a abertura de comunicação entre os planos espiritual e físico. Se ele fosse totalmente liberto, aberto ali, nós seríamos ali umas presas fáceis, porque os espíritos poderiam entrar ali, principalmente os obsessores. Você vê que é o chakra que também dá toda essa proteção para nós também. Então, sem pôr essa proteção, poderíamos, como por exemplo falando, chegar à consciência física, todas as experiências espirituais acumuladas dentro do cérebro perispiritual. Muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, por que eu não consigo lembrar dos meus sonhos? Eu sonhei, mas eu acordo, eu não consigo lembrar. O chakra. Essa tela, ela impede, ela segura também, para nossa própria proteção. Porque se não fosse assim, você teria acesso às suas vidas anteriores também. Aí a gente fala assim, a gente sempre pensou em espírito, né? Perispírito segura. Que segura é o chakra. Olha, aí, claro, vai depender de vários chakras aqui, essas experiências, elas são seguradas. Então, a capacidade de controle é do chakra, ok? Tanto fala aqui, que tal indivíduo estaria sujeito à obsessão por qualquer entidade espiritual que desejasse apossar-se de seu veículo. O filtro, né? É um filtro atômico, né? Que eles falam de átomos, é uma defesa eficaz contra essas possibilidades indesejáveis. Serve também para impedir que chegue à consciência do cérebro físico a lembrança de nossas atividades durante o sono. Essa aí, não sei se vocês sabem, essa aqui é uma novidade legal, ok? Então, todos os chakras têm esse filtro nessa tela, porque nem todas as energias que vêm do perispírito podem chegar ao físico. Com a evolução, é claro, cada vez vai ficando mais tênue esse filtro, essa tela, e você vai tendo essas condições. E essa tela, às vezes, ela pode ser lesionada. Eu estou entrando nesse detalhe aqui porque, muitas vezes, que essa lesão ela pode ser produzida de diferentes maneiras. Uma delas é emoção violenta, por um caráter maléfico, né? Vai provocar no corpo espiritual uma espécie de explosão. E isso pode produzir uma lesão que vai romper essa membrana delicada, esse filtro, né? E, às vezes, pode até enlouquecer o indivíduo. Outro que, de outra maneira, que pode também lesionar é um susto enorme, um acesso de cólera,
certas drogas, bebidas, narcóticos, tabaco, e tudo isso passa do plano físico para o plano espiritual. E isso, às vezes, vai e queima a tela também. E com isso abre o quê? Porta para toda classe de energia e influências malignas. Opa, aí já está mostrando uma coisa. Muitas vezes, por que a gente adoece? Tá? A gente fala, porque eu bebi, porque eu fumei, porque eu comi muito, porque eu faço isso, porque eu tive acesso de cólera. A gente fala isso, né? Mas não sabe, quem está segurando isso aí é os chakras. E quando a gente tem isso aí, pode perfurar essa tela. E nessa tela, quando ela é perfurada, aí acontece todos esses problemas de você de desequilíbrio, de doenças também que aparecem, que entram. Ok, gente? E quando eu estou falando em desequilíbrio, é importante a gente saber também que quando esses chakras estão em equilíbrio, a gente desfruta de ótima saúde física e psíquica. Caso contrário, a gente vai se tornar vulnerável aos distúrbios. E se o desequilibrado persistir, se o desequilíbrio, né, persistir, o corpo pode adoecer. Como reharmonizar nossos chakras? Alguém se arrisca aí? Nós temos aqui vários passistas aí. O passe, aquilo que vocês executam na casa. O passe, a prece, a irradiação. Olha lá, de novo, quem? A água fluidificada. Tudo isso serve de apoio para a recuperação, né? Mas não é a base, somente essa base real para o equilíbrio. Alinhamento ou reharmonização dos chakras, centros de força. Então, portanto, para a gente reharmonizar nossos chakras, né, necessitamos reformar-se moralmente, agindo de uma maneira cristã em todos os momentos da vida. Ok? Eu sei que tem reikianas aqui também no grupo, isso é a melhor forma para realinhar, reharmonizar os chakras. Nós vamos falar, daqui a pouco vocês vão ver que eles vão dar muitos exemplos do reiki. Tá? Eu peguei tudo isso que eu estou passando para vocês, agora eu vou entrar no processo mediúnico. Até agora eu só estava passando para vocês uma base aqui do conceito, sem entrar muito em detalhes em cada um dos chakras aí, mas de forma geral, como é que eles funcionam, né? E eu peguei aqui de várias linhas aqui, né? Reikiana, peguei também espiritualistas como Ramatiz, peguei dos espíritas também, e vamos lá. Agora, aqui está mais entrando para a nossa área, que é os chakras e o processo mediúnico, né? O processo mediúnico, a gente sabe que ele não se dá simplesmente no campo material. Vai envolver todo um complexo de sistema com múltiplos corpos que nós possuímos. Aí vamos entrar até nessa parte aí dos corpos. Primeiro, nós possuímos quantos corpos, pessoal? Já que ninguém faz pergunta, eu faço pergunta para vocês. Flavinha não responde, tá, Flávia? Que a Flávia estava estudando ontem, a gente estava com o mesmo texto na mão. Pode deixar que eu vou ficar quietinha. Tá. Quantos corpos nós possuímos? 7. Quem falou 7? Beth. Beth. E o Kardec fala 7 corpos? Não sei. Ô, senhores kardecistas, vocês estão me passando vergonha. O Gilson São veio 3. para avaliar o grupo aí, vocês não estão sabendo responder. São 3. 3, beleza, ó, salvou. Ah, 3. Mas vamos lá, mas vamos chegar nisso aí, porque um fala 7, outro fala 3, né? Possuímos ao todo 7 corpos, do mais denso ao mais sutil. São o material, duplo etéreo, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átma. Kardec, como foi a Silveli falou ali, falou em 3. Por quê? Ele simplesmente simplificou esse sistema subdividindo em apenas 3. Material, perispírito e espírito. Ok? A gente sempre viu isso na nossa filosofia, né? Material é vamos lá, corpo físico, perispírito e espírito. Material e físico é a mesma coisa. Sendo que o corpo físico, né, compreenderia tanto... Não, sendo que esse corpo material, que o cara falou, material, perispírito e espírito. Nesse corpo físico, material, ele compreende que o nosso corpo físico, como a gente está falando, e o duplo etéreo. Esses dois que compõem. Ok?
O perispírito já compreende o corpo astral, mental inferior e mental superior. E o espírito, búdico e Atman. Ou seja, são 7. Só que o Kardec ele simplificou até para uma questão de didática também, para a gente compreender. Sempre lembrando, gente, que ele escreveu tudo isso aí em 1800 e bolinha, né? Então, não era fácil também, não. Vamos lá. No processo mediúnico, a gente deve focar, então, no corpo astral, que é o perispírito, no duplo etéreo e no corpo material físico, certo? Os chakras, como a gente conhece eles, são localizados no duplo etérico, como nós já falamos ali nos conceitos. E ele tem os seus correspondentes no corpo astral, que são chamados de parachakras. Vocês lembram que no desenho aparecia de um lado e do outro, na frente um maior e atrás o menorzinho? O menorzinho ali atrás eram os parachakras. Tá? No corpo material, a gente é ligado às glândulas endócrinas, onde estão localizados esses chakras aí. Existem milhares de chakras por todo o nosso sistema energético humano. A gente falou ali em 7, vamos falar de alguns secundários aqui, mas na realidade nós temos milhares no nosso corpo todo. Porém, os principais, como nós já vimos agora, são os 7 maiores, né? São os maiores, se você reparar, bem... Se você pegar pelos os planares, os palmares da mão, vocês vão ver que são pequenos, né? Pequeninos, a ponta dos dedos. Agora, esses maiores, por isso que são chamados também de vitais. São chakras vitais. Estão ligados a essas glândulas. Por exemplo, o coronário, o cardíaco, está ligado ao coração. O coronário ao cérebro, entendeu? Então, é isso que eles são chamados de principais e são também falados como os vitais. Okay? Eu já estou falando desses vitais porque a gente vai falar depois de alguns secundários que nós vamos falar a diferença de ser ou não vital. Qual a diferença? Ok? Então, como foi dito também, eles são alinhados pela coluna, né, pela nossa coluna vertebral, e eles são o seguinte, chamados básico, sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Aí você fala, poxa, mas eu nunca ouvi falar umbilical, sexual, né? É que é o seguinte, alguns desses ainda acabam recebendo outros nomes também. Peguei aqui uns exemplos. Básico, também conhecido como Kundalini. Sexual, também conhecido como sacro ou esplênico. Isso dificulta, às vezes, até nosso estudo, porque quando você vai falar, você vai, cara, mas o que é isso? Aí você vai ver o mesmo que você já tem estudado, o plexo solar ali, né? O umbilical é conhecido, então, falei plexo solar, vocês já ouviram falar, é o tal do umbilical. Então, são nomenclaturas, porque são várias linhas, né, que trabalham, que estudam o chakra. Voltando, então, para o nosso processo mediúnico. Em transe, a gente permite que a entidade que irá se manifestar se aproxime do campo vibratório que o nosso duplo etéreo e corpo astral. Lembrando que no grupo etéreo é onde estão os chakras, certo? No caso do espírito, ele não irá dominar a sua matéria, nós, né? Mas ele irá, através da manipulação dos parachakras e os chakras também, manifestar as suas vontades. O espírito desencarnado não possui mais o duplo etéreo, porque nós falamos no início. O que é o duplo etéreo? É aquela que faz a ligação do perispírito com o corpo físico. Ok? Eles não têm mais o corpo físico, o espírito desencarnado. Ele não tem o corpo físico. Então, ele não tem como que é o... Me ajude, Duplo senhor. etéreo. Obrigado. Isso foi pegadinha, para ver se quem estava prestando atenção. Falei que foi a Flavinha, porque a Flavinha estava estudando o mesmo texto, né, Flávia? Mas não fui eu que falei, não. Não, mas eu espero... Foi a Suzana. Então, isso é bom, porque a gente vai falar lá na frente sobre o duplo etéreo. Então, são essas coisas, para nós que somos trabalhadores com essas energias, nós temos que saber disso. Entender quando eu estou dando uma passividade, o que está sendo envolvido. Quando eu estou dando aquele envolvimento com o espírito ali presente, eu preciso saber onde que ele está se apegando. Ou seja, no meu chakra, que emoção, que eu estou tendo? Aí você fala assim, a emoção é coração. Não, nem sempre. Porque eles não estão interligados, aí a gente vai ver que ele está lá no umbilical. Ah, mas o umbilical não é relacionado ao que nós nos alimentamos? Também. Eles interagem entre eles. Então, vamos voltar.
O espírito comunicante, depois de se familiarizar com do espaço vibratório do médium, começa a conectar seus centros de força aos do médium. No exemplo mais clássico, nós temos o médium de psicofonia. É o que acontece mais, naturalmente, no nosso trabalho. O espírito irá dominar o chakra laríngeo do médium, né? E manifestará sua voz através desse artifício. Em alguns casos, ele também irá conectar ao chakra frontal, onde ele vai sugestionar as palavras ao médium e vai falar com a sua própria voz. Apesar de a gente acreditar muitas vezes que os chakras para a comunicação dos espíritos se resumem aos superiores, né? Porque nós temos uma divisão do cardíaco para cima, laríngeo, frontal e coronário. Esse aí nós chamamos que seriam os chakras ligados ao espírito, ao espiritual. Lá embaixo, o chakra básico é controlado, permitindo que o médium mantenha o transe enquanto suas funções biológicas se mantêm estáveis e as funções basais operantes. Aí ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Por isso, no que muitos médiuns em transe perdem a noção do tempo, não sente necessidade de usar o toalete, não sente frio, calor, fome, sono ou sede. Já perceberam isso? Aí, tanto é que quando a gente sai do trabalho, lá, você sai um tal de correr para o banheiro, né? Porque dependendo do tempo ali, você fica sem tempo, porque essas funções, elas são travadas ali no chakra, no básico, né? Outra coisa importante, além disso, é extraída a energia telúrica e armazenada nutrindo as funções mais densas do corpo. Vocês sabem quais são as energias telúricas? É a energia que vem da terra, tá? Chão, piso. Então, essa é a energia telúrica. Então, ela é armazenada, nutrindo as funções mais densas do corpo, inclusive a doação de energia ectoplásmica para os necessitados. Aí tem outro importante aqui também, que é o chakra sexual, porque ele sofre certa excitação. Isso aqui que a gente está falando tem nada a ver com o processo sexual, viu, em si, mas é um processo criativo e de nutrição. O plexo solar é o centro comandante das emoções. Lembra que eu falei? A gente pensa que é só o cardíaco, né? Não, ele é o centro de comandante das emoções, conhecido também como pequeno sol, sendo manipulado como usina geradora, transmutadora e absorvedora sobre a irradiação do espírito comunicante. Vocês estão vendo que eu estou falando isso aí? Quando eu chegar, que eu vou falar da parte de choque anímico, aí a gente vai entender melhor isso que nós estamos falando aqui. Como é que eles estão captando isso, os espíritos, né, de cada chakra? O chakra cardíaco é o controle do corpo emocional e também acaba envolvido, é claro, em emoções, né? Por onde os espíritos acabam manifestando suas emoções, sentimentos e empatia. Além desses chakras que nós estamos falando, ainda tem os contra-chakras do frontal, localizado na nuca. Esse nós vamos falar especificamente dele, é o nucal. E também o chakra humeral. Então, eu peguei esses dois chakras aí para a gente lá na frente, mais à frente, a gente dissecá-los, porque esse nós temos total comando e trabalho deles nas nossas manifestações espirituais. Então, esses dois chakras, o nucal e o humeral, eles são importantíssimos para a comunicação mediúnica, sendo sempre eles os primeiros a serem conectados com os centros de força do espírito mentor. Então, nossos guias, os nossos mentores, né, eles se conectam primeiro por aí. Eu tenho até medo de falar aqui, porque tem aqui os dialogadores, porque isso aí tem que usar ele com certo cuidado, senão vocês ficam ativando direto o frontal e o nucal, e às vezes até sobrecarrega o médio também. A gente só faz isso quando vê que o médio, você percebe que ele está ali com a entidade do lado, querendo se aproximar, ele está sofrendo, porque ele está aprendendo, ele está segurando, aí a gente vai lá e ativa. Ativa esses dois centros, né, de força, né, o frontal e o nucal, ou frontal e o humeral, aí não tem jeito. Ele não consegue fugir, ele dá a passividade. Ok? Temos também, vamos falar também de outros chakras aqui, que são muito utilizados no processo mediúnico, que são das palmas da mão, os palmares. E o da planta dos pés, que são os plantares. E aqui a gente vai encontrar
várias discussões e informações conforme a doutrina de cada um. Porém, vamos relatar aqui o que a gente vê aqui na nossa área, né? Os palmares. Rosa. Oi, Ah, fala, desculpa, fala. você vai falar agora. Não, você vai falar agora. Dos Os palmares, em relação ao passe das mulheres, dos homens aqui, né? dos homens e em relação à energia do passe. Do passe, é. Porque isso aqui, que nem eu olhei aqui, já lembrei da Sueli, que ela dá passe lá, a Érica. Então, esse pessoal usa direto esses chakras, os palmares, né? Como diz o nome, tá localizado nas palmas das mãos. São usados para direcionar a energia, permitindo-nos energizar ambientes ou pessoas de uma forma direcionada. Esses palmo-chakras, também, que chama palmo-chakras, também estão relacionados à nossa percepção de energia, o que significa que nós usamos eles para identificar áreas onde foram acumuladas bolsa de energia, que pode estar equilibradas ou desequilibradas. No livro Passe, o nome do livro é Passe mesmo, é do Giacomello, ele fala de uma coisa lá, que esses chakras, quando a gente passa pelo corpo da pessoa, né, a gente está captando as energias, onde, por exemplo, que no nosso método na Casa de Jesus é diferente, você fica uma certa distância e você só fica irradiando ali com as palmas da mão, né? E tem outros locais também que chama de tato seria tato mediúnico, que eles falam, né? O tato energético, porque quando você pega assim com a mão e você vai passando assim em volta da pessoa, quando chega em certo órgão, por exemplo, você está passando pelo baço, ou pelo rim, ou por trás, pelo pulmão, você sente uma vibração muito forte naquela região. Aí você sabe que ali está congestionado, né? Às vezes ali pode estar até com um rompimento da tela. Aí o que você faz? Aí você dá um passe circular e você restabelece aquilo. Isso precisa também de conhecimento. Tá? Um curso que eu fiz numa casa aí, que o José Carlos também participou lá, o CEIR, eles trabalhavam muito bem isso, que era esse tato, né? Esse tato mediúnico. Certo. Fala, Andréia. Esse daí também não é a essência do reiki, não é utilizar a energia na palma das mãos para... Aí quem pode te explicar isso chama-se Fernanda Golfieri. Já vou fazer o jabá da Fernanda. Aqui, a Fernanda é reikiana, então ela pode falar isso aí. Eu não entendo nada de reiki. O que foi, Andréia? Pode repetir? Também não usa o chakra da palma das mãos para como que eu vou explicar? Eu não sei, eu não... Eu estava falando do tato energético, que no passe, quando você passa pela volta do corpo, você, por exemplo, de repente você está passando assim, que um dos rins, aí você sente ali, por exemplo, do lado direito, está queimando a sua mão ali, então deu um empuxo. Ali você descobre, lá no reiki também é esse sistema, é isso? É assim, ó, no reiki tem vários jeitos, né? Tem gente que sente uma energia maior, você parece que fica brecado ali, né? Isso. E você volta. Então, até a gente que é minha paciente aqui, que sabe. Então, se você for numa sessão de reiki, nunca vai ser a mesma coisa. Porque dependendo de como você tiver, eu vou estar mais num local do que no outro. Então, pode sim. Eu, assim, particularmente, eu sinto ou as mãos muito quentes. Então, tem paciente que relata, abre até os olhos achando que tem alguma pedra quente, alguma coisa quente ali. Mas eu sinto nas mãos, sim. Eu sinto que alguma coisa ali me chama para voltar ou para ficar. Que acho que é o que o Barbosa falou, né? Que é essa coisa rompida que você precisa restabelecer. Então, boa ideia. Porque que nem nós, espíritas, nós usamos a imposição de mãos, né? Agora, tem outras, como é que fala, vertentes, por exemplo, usa, que nem os esotéricos, vai usar pedras, né? Outro vai usar incenso. Então, tem diversas formas, tá? Mas todas, até coisa importante aqui que a gente compreenda também, que a gente pode doar a energia através de qualquer um dos nossos chakras. Mas, claro, devido ao hábito de usarmos as nossas mãos, né, no desempenho dos trabalhos, dos passistas, por exemplo, é normal, mais fácil para a maioria de nós direcionar e doar energia com as mãos. Tá? Ok? Mas a gente não precisa se condicionar nisso. Fala assim, só pelas mãos que a gente consegue doar. Não, a gente pode doar
pelos chakras também, pelo corpo. Por exemplo, às vezes, assim, seja assim, às vezes você vai dar um abraço na pessoa que ela está incomodado, aí de repente ela se aconchega naquilo, ela recebe aquela forma, aquele ânimo extra, né? Por quê? Você ali com os seus chakras também você está doando, limpando. Alguém perguntou, não sei quem que foi aqui, não levantou a mão, quem foi? Fui eu, Barbosa. Ah, fala, Zé. É que esses chakras palmares, ou então essa irradiação de calor nas mãos que a Fernanda falou, a gente sente muito, ao menos eu sinto, e você já percebeu lá nos trabalhos de segunda-feira, quando eu fico na sustentação, e você já percebeu? Sim. Exatamente. Minhas mãos parecem bolas de fogo, mas eu sinto com o pensamento concentrado nas mãos, aonde ou qual local da sala eu devo estar dirigindo essa energia. E é muito interessante, realmente. Mas precisa haver tem que haver sempre uma conexão entre essas energias e o mental e a concentração da pessoa que está passando. Está passando. Você falou interessante que você usou o mental também, e todos os chakras estão interligados. Então você está utilizando de um. Agora, eu não entrei aqui em detalhe, porque, como eu falei, é vasto, né? Às vezes você pode captar pelas mãos, pelo isso aí, e de repente ele passa por umbilical, mas ele não passa por cardíaco. Por quê? Às vezes está bloqueado o cardíaco. Então a pessoa está doente. Por isso a importância de você estar, que a gente chama de realinhamento dos chakras, né? É nesse sentido, de a gente, através da nossa mente, como o José Carlos falou aí, você se concentrar, você centrar naquilo lá e você mesmo faz aquela limpeza, né, dos chakras, ativa eles também. Não falando que é através da prece, através, né, do passe mesmo, através da nossa influenciação moral, espiritual, tudo isso influencia. Até coisa importante, interessante aqui, ó, a gente já está falando do Palmares, né, que eles têm polaridade conforme o gênero. Opa, e agora? Que interessante, ó. Tem polaridades conforme o gênero, orientação de escrita e também através da convenção mental. Localizam-se no centro das palmas das mãos e pode ser atribuída polaridade negativa ou absorvedora ao chakra da palma esquerda e polaridade positiva e irradiadora da palma da mão direita. Mão direita, polaridade positiva. Mão esquerda, polaridade negativa. Essa orientação ela pode inverter caso o médium seja canhoto ou mulher, ou ele tenha convenção mental contrária. Porém, ele pode manifestar a mesma polaridade conforme lhe convir, através da visualização, pois em alguns casos é necessário irradiar as energias como nos passes. Passe usa as duas mãos, né? Como as duas mãos, em outros é necessário retirar energias densas, como descarrego. Você tira como? No passe dispersivo, usando as duas mãos. Porque, eu não sei na tela, está pequena aí, mas tem uns que fazem assim, ó, levanta a mão esquerda, faz assim, ó, levanta a mão esquerda para cima e com a mão direita ele irradia, coloca. É isso assim. Aí então a mão esquerda, muitas vezes, ele faz assim, ó, levante a direita, que você está pegando do alto, e cada esquerda, que seria as negativas, você está dissipando elas. Fala, Flavinha. Barbosa, isso também pode acontecer, essa energia, na hora da doação de ectoplasma. Sim, sim. Eu sinto muito isso, a palma das minhas mãos pegando fogo e automaticamente elas vão levantando Sim. durante a doação de energia. É. Então, E aí você está usando... Sim. Pode falar. Não, mas isso que também se manifesta na doação de ectoplasma. Né? Ou tem uns que a mão começa a formigar, outros... Claro, só lembrando também que, às vezes, as mãos aí não seria somente doação, porque também pode ser também no caso da psicografia. Mas a gente já vai explicar isso, tá? Mas bem lembrado, Flavinha. Então, vocês entenderam isso, né? Então, você
O camarada que conhece bem, ele sabe como ele pode retirar com uma mão e com a outra descarregar. Ou, no nosso caso, que a gente usa as duas mãos quando a gente quer realmente fazer uma dispersão, descarrego total. Mas é bom saber, né, que existe isso. E, de repente, se a pessoa canhota, inverte. A positiva passa a ser na mão esquerda e na outra mão direita passa a ser a negativa. Ok? Saiu das mãos, nós vamos agora para os chakras plantares, para os nossos pés. Né? Então, são centros energéticos nas plantas dos pés. E uma das funções desses chakras aqui é absorver a energia da Terra. Essa energia está relacionada com a nossa vitalidade física. Nós tendemos a absorver mais desse tipo de energia quando estamos em contato com a natureza. Assim, quando passeamos num parque ou lugar tranquilo, ou quando nos expomos ao sol. Por isso, a gente ficar descalço, pé na terra, na grama. Isso é interessante, porque a gente já pega essas energias da natureza aí. O mesmo princípio, porém, pela tradição, somos levados a ver os chakras das palmas das mãos mais como irradiadores, né? Pois é através deles, né, que são dados os passes. E os das solas dos pés como os descarregadores. Isso está falando de nós, tá? Porque uma função comum seria o fio terra, certo? Você está ali descarregando. Para raio, recebe lá de cima, né? O raio lá e ele descarrega onde? Na terra, certo? Pode falar System B. Barbosa, Paulo. Oi, Paulo. E uma pessoa que sofre um acidente, tem um pé, uma mão amputada, como é que ocorre o equilíbrio disso? Meu Deus, tem que ser o Paulo. Paulo, depois, amanhã eu vou te ver, amanhã você me lembra de eu te matar, tá? Tá bom. Ô, Paulo, é o seguinte, você está falando de uma coisa do lado físico, né, cara? Mas os chakras, eles estão ligados aonde? Espiritual. Hã? Ao espiritual. Hã? Está falando ruim? O que nós falamos que os chakras eles estão? Tá ouvindo? Não, tá meio fanhoso, né? Vocês estão ouvindo bem o que ele falou? Que eu não entendi. Espiritual. Ele falou que é espiritual. Não é espiritual. Não foi isso que eu falei até agora, no espiritual. Duplo etérico. Duplo etérico. Obrigado, quem falou aí. Ó. Tá vendo? Essa prestou atenção, no duplo etérico. O duplo etérico, meu amigo, você pode não ter a perna física, mas ele está ali. Entendeu? Sim, mas aí... Por isso que muitas vezes pessoas que não têm uma perna, não têm um braço, e ele sente fisgada na perna, no pé. Fala assim, poxa, tá me doendo o pé, mas eu tô sem pé. O perispírito dele está ali, o duplo etéreo dele está ali, ele só não está ali fisicamente, é uma parte do corpo dele. Apareceu, seu Paulo, você agora ali, está quase dormindo. Entendeu? No duplo etéreo que estão os chakras. Tá? Mas podemos pesquisar isso melhor. Tá? Eu tenho essa explicação pelo que eu conheço, mas que me... Cara, Barbosa, o cara não tem braço, não tem perna. Daqui a pouco ele vem assim, Barbosa, e no ovoide, como é que funciona? Valeu, Paulo, mas obrigado pela pergunta. Tá certo, na dúvida é dúvida, né, meu? Mas é importante te lembrar, porque existem muitos relatos de pessoas que não têm um membro e eles sente aquele membro, né, ocorrendo. Esses dias mesmo, uns dias atrás, eu falei para minha esposa assim, estou com uma dor de dente. Eu não tenho dente, eu tenho implante, entendeu? Então, eu não poderia sentir dor no dente. Então, eu falei, opa, alguma coisa está errada aí, deixa eu tomar um passe e ver alguma coisa aí, que alguém que está se aproximou e tem problema nos dentes, entendeu? Não tem como. Ela falou assim, mas ela é dentista, né, minha esposa, por isso que eu recorri a ela. Ela falou assim, peraí, mas como dor de dente? Você não tem dente? Você está com implante? Então, assim, então, aí a gente já vê. Tanto ele fala assim, quando a gente tem esses problemas de doenças, problemas assim que estão nos incomodando, primeiro que a gente tem que ver é o lado físico. E ao médico. Se não tem explicação, se procura exames e não acha, não tenha dúvida, é espiritual. Por isso que os tratamentos que a gente faz nas nossas casas, aí, espíritas, jamais a gente tem que abandonar o lado físico. Tem que fazer os dois. Né? Ok? Tá. Eu coloquei aqui, ó, geralmente descalças entidades acabam por absorver as energias negativas e deletérias pelas palmas das mãos e descarrega no chão através dos pés, aonde essa energia irá até o centro telúrico e se transmutará. Aí, agora até lembrei,
Isso é uma prática muito utilizada na Umbanda. As pessoas ficam descalças, elas não ficam com sapatos, com vestimentas. Não. E também, se vocês for procurar chakras, tem também, eu também retirei algumas coisas aqui e vi que bateu também. Eles batem muito com da gente, tá? Dos espíritas. Mas a Umbanda, só que eles têm esses cerimoniais. E mesmo o Reiki também tem o seu cerimonial, os esotéricos, como eu falei, de pedras, falei de incenso, essas coisas. Nós não, nós usamos simplesmente aqui na nossa mente. Mas todos eles têm sua eficácia. Já no caso do pessoal da Umbanda, eles ficam descalços, mas por quê? Quando a pessoa mas por que eles ficam descalços? Para poder descarregar essa energia para o centro telúrico, para a Terra. Nós, se fizermos isso, tudo bem, isso não é também necessário. Mas eu já tive práticas de pessoas dentro da sala que ficam descalças. Né? Até aqui está assistindo o vídeo, mas não vou pegar quem é, não. Mas eu olhei assim, mas eu percebi, falei, ela está querendo descarregar lá. Fica disfarçando, tira o calçado lá, né? E põe lá, fica um pezinho lá no piso. Mas o importante é só que está no piso. O importante é que fosse de acordo diretamente na natureza. Né? Agora, vamos lá. Vamos entrar no chakra nucal. Isso é bom. Ou que nós chamamos também de chakra da nuca. É um centro energético localizado na base do crânio, aqui atrás, né? E ele atua como um portal para conexão com os reinos espiritual e sutil. Esse chakra é responsável pela canalização, intuição, comunicação com o campo espiritual e a capacitação das mensagens sutis. O que foi, Guilherme? Você perguntou alguma coisa? Eu vi seu nome aparecer aqui. Ele avisou que está saindo mais cedo. Ah, tá. Não deu para ler. Bem, desequilíbrios podem manifestar-se como dores, desequilíbrio desse chakra, tá? O nucal, como dores na nuca, tonturas, insônia ou bloqueio espiritual. Para equilibrá-lo, pode-se usar meditação e práticas como o Reiki. Ok? O chakra nucal está na base do crânio, onde a cabeça encontra o pescoço. Ele funciona como uma antena e um portal entre o mundo físico e o espiritual. Por isso que a gente aciona ali. Né? Permite o acesso a estados ampliados da consciência, intuição e comunicação com o campo acástico. Fala, dona Flávia. Por isso também que quando você tem a mediunidade, você vai em lugares muito cheios, carregados, a gente sempre sente, além de um arrepio na nuca, sai com uma dor na nuca insuportável, né? Porque capta por ali as energias, né? Isso é verdade. A gente, tanto no nucal como no umeral, eles têm essa captação muito grande, principalmente de ambientes, não só de pessoas. Eu lembro, uma vez eu estava em Indaiatuba fazendo um serviço, e por coincidência, naquela mesma semana, então trabalhava na parte da manhã com um, na parte da tarde com outro, por causa de questão de horários, né? Um era a igreja, lá de um bairro lá, chamado do Sol, como que é? Moradas do Sol. Tem uma igreja grande lá, bonita. Eu estava fazendo lá justamente aqueles vitrais, né? Os vitrais bonitos lá, minha empresa, quando eu estava lá em Indaiatuba de vidros, e na parte da tarde eu estava trabalhando numa boate que tinha lá, né? Aquele ambiente todo escuro, né? Que eu estava fazendo os camarotes com vidros temperados, né? Vidros coloridos. Então, era nítido. Quando eu estava lá na igreja, era gostoso, aquela paz, aquele sossego. Quando a gente ia para lá, não só eu, mesmo o pessoal meu, né, daqui, os funcionários, era aquele sufoco danado, sabe, aquela falta de ar, só o fato de não ter janela também já complicava, mas a energia é densa, você percebe, é bem isso que a Flávia falou, a gente saía com dor na nuca, sabe, era complicado, mas é isso mesmo, ele capta bem mesmo, esses dois aí, porque são os que ligados à espiritualidade, certo? É isso aí. Dúvida, pode ir perguntando. Vamos lá. E como foi dito que ele funciona como uma antena, um portal entre o mundo físico e o espiritual, e os sinais de desequilíbrio físico, dores na nuca, tonturas e insônia. Só estou repetindo aqui. Emocionais, espirituais, confusão mental,
sensação de bloqueio espiritual, medo de energias invisíveis e dificuldade em se conectar com o lado espiritual. Então, quando tem essa dificuldade, por isso que a gente vai lá e aplica ali. Você mentaliza para fazer uma limpeza naquele chakra, para que ele possa ser restabelecido, né? Aí você aciona pedindo. A minha esposa mesmo fala, nossa, quando você vem assim atrás de mim e coloca as suas mãos, quando tá na mesa, né? Eu sinto aquele empuxo danado bem forte. Certo? Não estou mentindo, não. Tá ali escutando. Certo. Não me deixa eu mentir sozinho. Vamos lá. A gente mentir junto. Outros sinais também são de ataques energéticos. Acúmulo de peso na nuca, tensão cervical, cansaço espiritual, dificuldade para dormir, que pode indicar exposição à inveja, pensamentos negativos ou ambientes carregados. O exemplo que eu dei agora foi de ambientes carregados, né? Como então, tá legal, agora, como é que a gente ativa ele? Meditação, práticas espirituais, nessas práticas são os nossos trabalhos mesmo, que você descarrega aquilo, ou no passo também, yoga terapia e reiki. E é claro também, eu não anotei aqui, mas eu estava pegando também aqueles tratamentos que a dona, olha aqui o nome dela aqui, eu fico assim, Ana Gaiano, não é? Cecília, que é cura quântica. Energia. A quântica trabalha bastante com chakras, eles também, eu ouvi também que tem bastante estudo da cura quântica, né? Verdade. Se você procurar chakras através da cura quântica, aí você vai aparecer um monte de coisa. Chakras através da mediunidade, você vai achar também. E cura quântica, eles falavam disso também, que você consegue ativar esses chakras também através da cura quântica. Certo? Barbosa? Sim, Zé. Na nossa casa, eles se ajudam a harmonizar esses chakras através da harmonização. Sim. Opa, é verdade. Que é outro também que a gente tem, outro tratamento que a gente tem pela casa. E, pessoal, chegamos, antes de... Bem, vou atender a dona Joana. Diga, Joana. Então, eu estou fazendo um tratamento de harmonização na casa, né? E eu queria saber o seguinte, a gente pode ativar os chakras a gente mesmo? Sim. Nós temos o autopasse, a condição moral, como é que eles falam aqui. Você que é dono de si, se comanda, entendeu? Quando a gente vai assim atrás da casa, é porque a gente está em desequilíbrio, essas necessidades. Por isso que o passe semanal é importante para você sempre se manter equilibrado. Mas o que vai realmente, o importante é você não se desequilibrar. E por isso que ele fala assim, a conduta moral é a melhor, é a que mais tem. Ok? Vamos lá, pessoal, eu não vou correr não, senão a Joana pega no meu pé. Você está correndo muito, porque falta falar do humeral, e eu queria falar também do choque anímico. Pode ser? Fala, Inês. A Joana, acho que falou em relação que ela está no tratamento, e você falou aí a questão de frequentar bons ambientes, ter contato com a natureza, com a terra, com o sol. Também ele faz o alinhamento natural dos nossos chakras. Não sei, Joana? É porta-voz sua, está falando aqui. Não, é porque ela perguntou, ela estava falando que foi a Joana que falou que está fazendo o tratamento e tal. Tratamento. Eu não sei se vocês conseguiram compreender bem o que a Inês falou, porque aqui para mim saiu truncado. Saiu bem aí? Então, não foi só eu não, os outros também falaram. Saiu bem truncado. Melhorou? Sim. Melhorou. Eu falei, que a Joana, acho que falou que ela estava fazendo o tratamento, e aí você já falou da importância de estar em contato com a natureza. Estar em contato com a terra, tomando sol, em contato inclusive com a mata, com matas, né, árvores grandes, porque elas estão com raízes aprofundadas na terra, isso também alinha os nossos chakras, alinha as nossas energias. Sim, verdade. Por isso que a gente fala muitas vezes, a gente torce o nariz e fala dos nossos irmãos da apometria, nossos irmãos também da Umbanda, e eles trabalham muito mais com essas partes da natureza. Eles sabem que abraçar uma árvore, andar em uma cachoeira, aquelas coisas todas, é as forças da natureza, ou seja, você trabalhando com aquela energia telúrica,
da Terra. Mas é isso aí. Obrigado, Inês. Bem, o humeral, ele é considerado um chakra espiritual, sendo um centro de reconexão interna, ou seja, conectando as energias em excesso, tanto negativas como positivas, e as equilibrando. Esse chakra, ele é o canal de comunicação com a espiritualidade, enquanto os outros chakras necessitam de procedimentos externos para equilíbrio. O humeral, ele se auto-equilibra. Olha que interessante. Porque ele capta nessas energias, tanto em excesso como negativa e positiva, e as equilibra. É o chakra espiritual nosso. Localização dele está nas costas, na altura da omoplata esquerda, sobre o pulmão esquerdo. Porém, como naquele desenho, se você estiver lembrando, que passava ali, mostrando os chakras, esse chakra, ele é um para-chakra, né? Ele está quase que tocando o chakra cardíaco. Então, ele trata-se de um chakra secundário, ele também pouco conhecido como nucal, e ele é desenvolvido em apenas algumas pessoas. Não é todos que têm, não. Por ser chakra espiritual. Então, a gente adquire no nosso desenvolvimento também. E ele é a forma, que nem você lembra desses outros, dos chakras que parecia aquelas flores, né, que estavam mostrando pétalas, né? E o formato dele é de um 8 deitado. Lembra o símbolo do infinito? Ele assim. Então, tanto é que alguns videntes, quando vê esse chakra, né, eles, no falta de estudo no passado aí, os videntes achavam que aquilo eram asas que a pessoa tinha nas costas ali, mas não era esse chakra. Sua desarmonização ocorre quando a pessoa apresenta padrões pessimistas, derrotistas, ou com a atuação de obsessores, ou ainda com energias densas e pesadas, captadas em ambientes com vibrações inferiores ou áurea das pessoas. No caso desses desequilíbrios, acarretará dores nas costas, na parte de cima ou do centro, podendo ainda apresentar comportamentos como medo, insegurança, falta de fé. O chakra humeral não tem função vital para o corpo, porém é tipo de um escudo, um protetor, defensor energético das energias espirituais. Sua sintonia, como eu estava falando agora, pela proximidade, pode afetar os chakras cardíaco, plexo solar e laríngeo. O humeral é imprescindível para a psicografia mecânica. Quando entendida e controlada pelo espírito, a pessoa perde o controle do braço e essa entidade começa a escrever com sua caligrafia original e não a do médium. Chico Xavier é um grande exemplo. Se eu falar, algumas pessoas que têm esse chakra totalmente bem desenvolvido, que é o mecânico, né? Que lá, ok? Gente, aqui encerrou essa parte aqui que a gente estava falando. Encerrou não, tem aqui uma continuidade, mas eu estou falando mais essa parte do processo mediúnico. Mas ainda no processo mediúnico, eu achei um texto aqui muito interessante, feito pelo espírito Dr. Israel Storm. Ele foi recebido pela médium Deise Mara Zanini. E eu fui ver isso aí e bateu com muitas coisas que eu já tinha também. Então, peguei o deles aqui, que fala sobre o choque anímico. Tanto é, quando a gente vai estudando choque anímico, provavelmente eu vou pegar esse texto também para trabalhar, né? O choque anímico, como todos nós sabemos, ele resulta do acoplamento de um espírito há muito tempo desencarnado, em profunda desestruturação espiritual e energética a um médium, em sua reestruturação via empuxo eletromagnético, ou seja, puxo eletromagnético dos chakras, por um período de 3 a 5 minutos, esse se estabiliza em níveis de corpus astral, refaz o campo áurico com o ectoplasma excedente do médium e demais médios da sala, e auxílio dos guias ali presentes, né, os mentores ali presentes. O que acontece, então? Vamos lá. Neste momento, o chakra corona, umbilical, cardíaco, esplênico do médium gira rapidamente, produzindo energias respectivas para determinados fins. Corona, umbilical, cardíaco, esplênico, são mais ligados à parte espiritual. O chakra esplênico refaz a estrutura astral, recuperando as células astrais que estão a se desagregar e devolve a forma, mesmo que temporariamente,
emprestando um duplo etérito como molde. Forma aquilo lá para aquela entidade poder receber isso. O chakra umbilical refaz o centro nervoso e reequilibra o sistema energético. Gente, só voltando, estou falando isso aqui no caso do choque anímico. Quando a gente faz choque anímico, é tudo isso que acontece, chakra a chakra. Por exemplo, o chakra umbilical refaz o centro nervoso, reequilibra o sistema energético dos níveis, dando suporte para o corpo astral se estabilizar e receber os comandos apométricos recuperadores. O cardíaco, o chakra cardíaco, lhe reconecta a centelha divina do Criador, lembrando sua origem crística e o encontro com o Pai. No choque anímico, tudo isso acontece. O chakra corona recria temporariamente o cordão prateado. Ou seja, como a pessoa fala assim, ele se sente vivo novamente. Né? Recria como se for, isso através do ectoplasma, mas via os chakras. Ativando o mental superior e corpos superiores, aonde o espírito se estabiliza e se encontra consigo mesmo em harmonia com seu eu mais evoluído. Só peguei de alguns mesmo aqui, ó. Tudo isso sem a grande maioria dos encarnados se dê conta, numa simples incorporação, que nós chamamos de choque anímico, precioso recurso de terapêutica aos irmãos em desajuste. Isso é o espírito aqui, esse doutor Israel Stone, passando para a médium. Então, concluímos muitas vezes, né, ouvimos pessoas a falar sobre chakras como se fossem órgãos separados, cada um agindo independente dos outros. E nós já vimos ali que no filme eles estão ligados por fios capilares, né? E a gente sabe também que um desarmoniza os outros. Então, ou um recebe energia, mas não consegue passar para o outro porque o outro está bloqueado. Então, mas um ponto importante que a gente tem que saber é que os chakras, eles atuam coletivamente. É por isso que muitas vezes sentimos-nos bem e vitalizados, e em outras vezes sentimos-nos esgotados ou drenados. Claro, esgotado energeticamente, né? E sem que seja um único chakra responsável por essa condição. Então, não obstante, mesmo estando com chakras interligados e se afete uns aos outros, cada chakra realiza uma função específica, trabalhando em harmonia com o corpo físico. Por esta razão, o equilíbrio energético é um aspecto essencial de extrema importância na saúde física e bem-estar. Um desequilíbrio, estou terminando, viu, pessoal? Um desequilíbrio de um chakra pode ter repercussões físicas. Algumas dessas repercussões mais mencionadas no dia a dia são aquelas relacionadas às emoções. Bloqueios energéticos, ativação das próprias energias, por exemplo, uma acumulação de energia que tem origem emocional ou cardio chakra, que pode levar a que uma pessoa sinta pressão no peito, taquicardia ou abrandamento da respiração. Obviamente, deveremos sempre verificar, em primeiro lugar, se a nossa sensação tem causas físicas. Ir ao médico, procurar ver a sua saúde. Feito isto, podemos eliminar a hipótese de que as sensações não são originadas no corpo físico. Devemos considerar a possibilidade da causa estar num chakra, ou seja, energético. Outro exemplo é quando os indivíduos experimentam um bloqueio desconfortável na sua garganta, normalmente seguido de pressão, mesmo que não haja causa conhecida para essa condição. Às vezes, vai dizer, nossa, sinto sufoco. Você pode ver que, às vezes, a pessoa que está com problema emocional, ele sente como se tivesse a garganta ali apertando, né? Faltando ar, né? Então, isso poderá ser o resultado de um bloqueio energético no seu laringochakra, uma condição, por vezes, causada por choque intenso. As feridas e traumas de vidas passadas, também é importante a gente saber, nós estamos falando da parte aqui, né? Mas vamos pensar do lado também das minhas vidas anteriores lá. As feridas e traumas das vidas passadas também podem causar bloqueios nos chakras, que poderão resultar em problemas físicos. Por outro lado, a condição física dos indivíduos também influencia na sua condição energética. A nossa atitude, intenções, pensamentos, ideias, sensações e emoções também têm repercussões nos chakras. E, é claro, tanto de forma positiva ou negativa. Gente, eu espero que eu tenha conseguido aí, porque, além que eu falei que é extenso o que a gente tem de material, e ele também é meio técnico, você tem que entender um pouco sobre isso, mas eu acho que deu para
Se a gente poder revisar, a gente vai. Joana, não vai falar que eu corri muito, hein? Não, correu demais, mas não foi muito. Você vai passar esse material para a gente? Sim, você já tem meu Pix? Porque tenho. Então Porque é eu passo. muita informação, não dá para gravar tudo, tá bom? Não, é muita informação. Eu estou com tudo isso aqui levantado. Eu vi a Flávia lá lendo lá, mas isso é bom a gente dar uma revisada. E depois tem uma outra surpresa, é pena que o Guilherme saiu, mas eu vou deixar para ele falar. Se o Ricardo quiser falar por ele, porque tem algumas coisas técnicas ali, diga, Ricardo. Só para o pessoal saber, aí a Joana vai vibrar. E corrige também as falhas, que nem às vezes a gente fala assim, não, a gente... Não, ele já forma de uma forma bem didática. Vocês vão ver que vai ficar legal. Tá bom, gente? Boa Páscoa para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada.